Saudações, queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Somos discípulos missionários do Cristo Vida. Estamos com o nosso programa Palavra do Reitor, no Santuário da Vida, Arquidiocese de São José do Rio Preto. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2026, sábado da quinta semana do Tempo Comum. Celebramos a memória dos santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Vamos pedir-lhes a sua intercessão para que possamos chegar à nossa salvação. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Cirilo e Metódio são irmãos de sangue e também na fé. Nascidos em Tessalônica, atual Salônica, na Grécia, no início do século IX, evangelizaram os povos da Panônia e da Morávia. Criaram o alfabeto eslavo e traduziram para essa língua a Sagrada Escritura e os textos da liturgia latina, para abrir aos novos povos os tesouros da Palavra de Deus e dos sacramentos. Por essa missão apostólica, suportaram provações e sofrimentos de toda sorte. O Papa Adriano II aprovou a sua obra, confirmando a língua eslava para a liturgia. Cirilo faleceu em Roma aos 14 dias de fevereiro de 869. Metódio, ordenado bispo de Sírmio, na Sérvia, e nomeado delegado do Papa junto aos eslavos, faleceu em Velehrad, República Tcheca, aos 6 dias de abril de 885. Pela carta apostólica Egregiae Virtutis, de 31 de dezembro de 1980, São João Paulo II proclamou-os, juntamente com São Bento Abade, padroeiros da Europa. Vamos então nos espelhar a vida e a coragem dos santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo, para que possamos chegar à nossa salvação. Queridos irmãos e irmãs, olhando para a passagem evangélica de hoje, nós observamos que São Marcos traz para nós o testemunho da multiplicação dos pães. Nós bem conhecemos esta passagem, mas, segundo o Evangelho de Marcos, nós observamos que a Sagrada Escritura nos traz alguns elementos um pouco diferentes de outras passagens evangélicas. Mas não tem problema. Na verdade, nós observamos que esta fonte de São Marcos é a fonte mais antiga
entre os 4 evangelistas, né? Especialmente dentre os 3 evangelhos sinóticos. Nós sabemos que a lógica matemática de Jesus é diferente da lógica humana. Nós sabemos e observamos que quanto mais nós dividimos o sentido de partilha, mais acontece a multiplicação. E foi o que aconteceu naquela época. Observamos que eram 4.000 pessoas, mais ou menos, segundo o testemunho de Marcos, naquele local, e havia apenas 7 pães e alguns peixinhos. Os pães e os peixes são símbolo da presença dos cristãos. E o número 7 na Sagrada Escritura significa perfeição, a totalidade daquilo que necessitam. E vejam, segundo o testemunho de Marcos, ainda sobraram 7 cestos de pães, para que pudesse perfeitamente acolher todas as pessoas novamente, para lhes matar a fome. Que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais fraternos, a fim de partilhar o pão nosso de cada dia, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.